Alô, mundo, que a paz esteja convosco. Nós estamos aqui hoje para continuarmos a falarmos de 1 Coríntios, capítulo 10. E hoje eu quero ler a partir do verso 14. E o tema na minha Bíblia é a idolatria e o culto a demônios. Então vamos ver o que está escrito aqui. Bom, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que os ídolos é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí tem um outro subtítulo, a liberdade e a caridade dos cristãos. Bom, vamos ver primeiro a idolatria, e se der tempo a gente vai para essa liberdade, amém? Então, veja que Paulo ele já vem falando, né, acerca da carne sacrificada desde o capítulo 8, e ele vem colocando algumas coisas em questão, alguns princípios, e aqui então ele vai falar de uma coisa mais grave, né? Não é o simples fato de eu poder comer carne ou não. Então nós já sabemos que Coríntios era uma cidade idólatra, os irmãos começaram a se converter naquela época, tinha toda uma tradição, por ser uma cidade muito idólatra, havia muita carne sacrificada a ídolos, essa carne ficava uma parte para o sacerdote, uma parte era queimada, outra parte ficava para fora do templo, e essa parte do sacerdote, às vezes, ele não consumia tudo, era levado para os açougues, e era uma carne boa, uma carne especial, não é? E aí, então, essa questão, né? Porque, na verdade, não era nenhuma polêmica, se a gente for analisar no profundo, não era nenhuma polêmica por uma questão de santidade em si. É que essa carne sacrificada ao ídolo, que o sacerdote levava de volta ao açougue, era uma boa carne, era uma carne de qualidade e vendida a um preço não muito caro. Então, o que acontece? Eles não queriam abrir mão disso. E alguns coríntios, né, a mais forte, como eles se declaram aqui, ou na verdade, achando-se mais forte por ter um conhecimento de que os ídolos não são nada. Então, se você sacrifica um ídolo, então, na verdade, não sacrificou ninguém, e ele, então, eu tendo esse conhecimento, eu posso comer. Né? Eu vou comer sempre essa carne, porque não importa se ela é sacrificada ou não, eu tenho esse direito, eu tenho essa liberdade, eu sou livre, já entendi isso e vou. Isso sem querer pensar na consciência do fraco, né? Que Paulo chama assim, faz essa diferença entre eles. Só que esses fortes, eles estão meio que iludidos, né? Eles não estão fortes. Paulo chama eles de forte, porque eles se acham assim, né? A gente já veio desde o começo que há uma certa divisão, então não são os seguidores de Paulo esse, né? Ou de Apolo, ou de Jesus. Então eles estão com essas questões, mas porque não querem abrir mão. Então, vez por outra, dentro de uma igreja, a gente vai ver isso, né? Que a irmã, por exemplo, que vai para uma igreja pentecostal, ela conhece a história pentecostal, né? E a história do Pentecostes, das igrejas pentecostais, qual é? É a rigidez na questão dos usos e costumes, né? Algumas ao ponto de determinar, né, limite de saia, não pode ser longa, não pode ser curta, algumas determinam aí que não podem usar frisados no cabelo, maquiagem, bijuterias, bom, enfim, existe por conta da divisão gostos e gostos, não é verdade? Então essas igrejas, elas têm nas suas doutrinas tudo isso. Só que a irmã vai para a igreja pentecostal, ela tem um costume, ela usa calça, muitas igrejas pentecostais
adotaram uma doutrina de não aceitar a calça para a mulher, né? Então essa irmã vai para lá e ela coloca a questão da calça em si, não porque ela queira agradar ao Senhor, mas ela não quer se abrir, né? Abrir mão do uso da sua calça, né? Ou é o dízimo também, né? Que às vezes eu questiono o dízimo, não porque eu quero ter mais santidade com o Senhor, mas porque na verdade eu não quero abrir mão do meu dízimo, que, né, jogador de futebol aí que dá 12 mil dólares de dízimo deve ser uma loucura, mas às vezes as pessoas fazem isso. Então, existem muitos questionamentos dentro da igreja, não só, né, no fato da carne, nós vamos já voltar para o texto, mas existem muitos questionamentos que são levantados na igreja, submissão, né, seja ela a submissão feminina ou a submissão ao pastor da igreja, ao líder da igreja, ao líder do grupo, né, que às vezes são levantadas, mas não é para melhor servir ao Senhor. É porque às vezes o líder pede alguma coisa e eu não quero sacrificar isso. Eu não quero abrir mão, eu gosto daquele, eu não quero abrir mão, não é? Então, para isso, eu crio lá um debate, levanto um debate. Quem sabe eu me esquivo disso e posso continuar com a minha coisa sem ter que abrir mão. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui no coração desses coríntios que se achavam fortes. E Paulo então vai dizer agora, ó, já que vocês são sábios, né, já que vocês têm entendimento da palavra de Deus, então deixa eu fazer uma pergunta e vocês vão julgar, né, o que eu vou falar. Olha, a comunhão, o cálice da bênção que abençoamos e é a comunhão e no sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo, porque sendo muitos somos um só corpo, que fala sobre a ceia, né? Nós já vamos chegar lá também, acho que amanhã ou depois, mas na verdade falando que quando a gente participa da ceia, nós nos tornamos um com Cristo, né? Uma promessa que ele mesmo nos fez. E depois ele falou, lembra lá de Israel, porque os que comem do sacrifício que são oferecidos nos templos são aqueles que participam do altar, ou seja, aqueles que foram separados para viver, né, da obra do Senhor. Eles não podiam trabalhar, não tinham terra para exercer trabalho braçal, eles viviam exclusivamente das ofertas, eles viviam exclusivamente dos sacrifícios, né, que eram levados para o templo, e tinha parte lá que era deles para que eles pudessem sobreviver. Então, dizendo isso mesmo, ó, os trabalhadores, esses que participam da oferta que é lançada no altar, então eles também são um com o altar. E ele vai dizer o seguinte, o que eu estou querendo explicar para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que a pessoa sacrificou ao ídolo e você reconhece o ídolo como sendo Deus? Não, não é isso. Ele está dizendo assim, ó, por trás dos ídolos que não são nada, existe uma ação demoníaca, não é? Ele vai dizer aqui, ó, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado é alguma coisa. Ele diz, não, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Então o que acontece? Eles muitas vezes, eu sou forte, né? Eu tenho liberdade, eu conheci a verdade me libertou. Eu posso ir lá numa celebração do culto do ímpio, do culto do gentil, e mesmo que houver lá um sacrifício, então eu posso participar, né? Vamos pegar o Natal, não é verdade? Vamos supor que alguém verdadeiramente vai celebrar o Natal e vai comemorar lá o nascimento do Deus Sol, né? E aí vai sacrificar isso ao Deus Sol. E eu digo assim, não, eu sou maduro o suficiente, eu posso participar da ceia de Natal na casa de alguém que sacrificou a outro Deus, porque eu sou livre e sei que não existe outro Deus, só o Senhor é Deus, então eu posso tranquilamente participar disso. Mas aí Paulo vai dizer assim, ó, se você participar disso, você está tendo comunhão com o demônio, né? Eu não quero que você tenha isso, porque você tem que tomar uma decisão, na verdade. Você tem que escolher entre Deus ou os demônios. Nós sabemos que existe uma coisa que chama ecumenismo, né? Que é a união de todas as religiões. E eu sempre digo, nós respeitamos qualquer cristão verdadeiro, qualquer pessoa que é nascida de Deus, que passou pelo novo nascimento, ela respeita qualquer religião, né? Nós não estamos aqui para falar contra qualquer religião, mas a gente não pode ocultar o que a Bíblia ensina também.
Então, a gente não é contra, a gente não vai ficar brigando. Eu não preciso ser inimigo das pessoas que têm outra fé, que têm outra religião, né? Paulo diz que até é mais fácil ter inimizade com os que estão dentro da igreja praticando tais coisas do que com aqueles que estão fora, porque senão precisaria sair do mundo. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, eu tenho essa liberdade, mas alguém pode não ter, não é? E aí o que acontece? Se alguém me vê, por exemplo, eu vou citar exemplos só aqui, tá? Vamos supor que eu vá a uma festa, eu vou usar um termo conhecido aqui sem ofender ninguém, peço com muito carinho que entenda o que eu vou dizer. Mas nós sabemos que existe na religião afro-brasileira a festa de Cosme e Damião, não é? Então eu digo assim, não, eu sei que eu posso participar disso e eu vou lá, só que os irmãos me veem lá e não têm um conhecimento, e aí isso vai escandalizar. Primeiro, que na verdade eu não posso participar, Paulo está me proibindo disso, né? Não importa o conhecimento que você tenha, não importa o grau de liberdade que você tenha diante do Senhor, você não pode participar de uma coisa sacrificial, né, que foi consagrada e que está usando isso como um ritual, né? Então você não pode participar. Mas mesmo que eu pudesse, e se o fraco me ver, como é que vai ficar? Não é? Como é que vai coincidir isso? Então, é importante que a gente entenda isso. Nós não temos a liberdade de participar de um ritual, né, a que seja celebrado a um ídolo, onde ofereçam alimentos e eu vá participar da mesa desses alimentos. Eu não tenho essa liberdade em Deus, Deus me proíbe através do apóstolo Paulo. E aí no verso 22 em diante, ele vai falar da liberdade e a caridade cristãs. Ele vai dizer assim, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outro, né? Que aí ele vai chamar a gente para uma consciência maior, que é o que nós vamos ler depois lá, né, no texto da ceia, discernir o corpo do Senhor. Entender que eu não sou igreja, não é? Quem começou com essa história está totalmente enganada. Sinta em divã, se você é desses cristãos que batem no peito e dizem, eu sou a igreja, você está enganado, não existe isso. Igreja é multiplicidade, né? Precisa ter mais alguém para ser igreja. Eu sozinho, eu sou só cristão, só sou um servo de Deus, não sou igreja. A igreja é uma reunião, né? Uma assembleia, que é os chamados para fora, e aí tem várias interpretações, mas todas elas envolvem mais do que uma pessoa, não é? Então eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja. Pare com essas coisas que está errado. E aí Paulo vai estar dizendo sobre isso mesmo, né? Nós vamos irritar o Senhor porque eu tenho conhecimento, mas Deus está me aconselhando a não participar. Deus está, na verdade, me proibindo. Mas se eu não me preocupar com os outros, como é que fica? Que é onde entra o verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Que Paulo vai dizer lá, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Porque a fé cristã, que é eu sei, eu posso, eu entendo, eu compreendo, eu sou o íntimo de Jesus, queridinho de papai, isso daí é um evangelho, meu querido, que não presta para crente verdadeiro não, tá? Crente verdadeiro, ele descobriu que ele foi chamado para uma grande comunidade cristã, não é? Que não tem divisão, que não faz acepção de pessoas, que vive o evangelho, cada um, às vezes, na sua denominação. Por enquanto, sim. Um dia, quem sabe, Deus muda isso. Não sei se é o plano dele. Eu sei que no começo não tinha. Ele disse que nós devemos olhar para onde nós caímos, para voltar às primeiras caridades. Nós caímos quando nós nos dividimos. E para voltar a isso, precisamos nos unir, né? Não sei se Deus vai permitir isso. As escrituras não falam claramente sobre isso, mas a gente precisa compreender. Mas mesmo a igreja de Cristo, como alguns irmãos dizem, né? A igreja de Cristo tem um pouco na Assembleia, um pouco na Batista, né? São teorias que a gente tenta estudar para ver as bases disso, mas a gente vai chegar lá com calma também. Eu tenho que entender que é um corpo, e que eu, participante desse corpo, como foi dito lá na ceia, né? no pão que nós abençoamos,
Então, eu participante desse corpo, eu não posso ter uma vida independente, não é? Imagine que eu estou aqui conversando com você agora e minha mão quer ir lá, volta, né? Seria uma coisa meio que estranha, né? Ou minha cabeça assim, volta. Por quê? Porque o corpo ele tem que estar concorde, não é? Unificado numa direção. Senão, a ciência, a medicina vai dizer que, na verdade, eu vou ter um distúrbio mental, né? Eu vou ser doente. Vou ter uma doença que vai fazer com que alguma parte do meu corpo não obedeça ao meu cérebro. E aí o que acontece? Paulo está querendo que a gente se lembre disso. Que toda a carta de Coríntios traz esse peso de unidade, né? Toda a carta de Corinto, ela está voltada para que nós acabemos com a separação, acabemos com a divisão e nos unifiquemos para servir ao Senhor. Ele diz assim, ó, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, não a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro, se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graça. Porque quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também em tudo agrado e todos buscando o meu próprio proveito, mas em muitos para que assim se possam salvar. Então Paulo vai falar o seguinte, ó, você é livre, você vai comprar uma coisa, você não precisa ficar investigando. Não é porque você aceitou Jesus agora que você vai no bar lá tomar o seu café perto da sua empresa, que você vai fazer um interrogatório para o proprietário do botequim, dizer, oh, você é devoto de algum santo, você participa de alguma religião. Paulo está dizendo, você não precisa fazer isso, não é? Não é porque você foi para a igreja agora que você precisa sair interrogando a fonte de tudo. Mas se alguém te disser, então evita, não é? Evita pela consciência, não a sua consciência, a de outro. Então, existem muitas coisas que nós vamos ter que aprender a conviver na Terra, não por causa da nossa consciência, que é livre, ou deveria ser, né, uma mente livre, onde todas as coisas me são lícitas, mas por amor algumas, nem todas me convêm. Existem coisas que a Bíblia me dá liberdade de fazer, que eu não faço, não porque eu me condenaria, mas porque eu sei que se algum irmão me pegar fazendo, ele pode não ter um entendimento para isso, isso pode causar um escândalo na vida dele, ele pode até se abater na fé, visto do cargo eclesiástico que eu possuo, né? Pode ser uma má influência para essa pessoa, então nem tudo me convém fazer, mesmo tendo a liberdade, né? Por causa da consciência de outro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Nem todos edificam. Então tem coisas que eu posso abrir mão, né? Não é porque é pecado, não é porque está proibido na Bíblia, é porque são coisas que as pessoas não estão prontas ainda para entender. E eu posso abrir mão disso sem pecar, não é? Existem coisas que eu não posso abrir porque se eu abrir mão vai ser pecado. Mas existem coisas que eu posso abrir mão sem pecar e sem me entristecer, porque são coisas que são da terra, não é? E que diferença faz? Que é o que ele vai dizer no final. Ele vai dizer assim, ó, por que eu tenho que ser julgado pela consciência dos outros se eu como fazendo graça? Se a Bíblia me ensina que eu dando graça eu posso comer de tudo, por que eu tenho que me privar se eu vou dar graça? E aí Paulo vai dizer, ó, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que é essa questão, não é? Que existem pontos da Bíblia que não é que a gente oculta a verdade, não é isso. Mas um pai, eu, por exemplo, sou pai, né? E pós-graduado em pai, na paternidade. Mas eu não tenho certos assuntos que não dá para me conversar com meu filho, não que seja errado,
Mas ele tem, né? O meu caçula tem 15 anos. Tem coisas que ele não vai entender. Não adianta eu querer colocar na mente dele, porque ele não vai saber, né? Tem coisas que os meus filhos não estão preparados para ouvir. Então, e eu como pai, eu tenho que ter um certo cuidado no que eu converso com os meus filhos. Teoricamente, nós conversamos sobre tudo. Se eles me interrogarem e tiver um momento propício para qualquer assunto, tem assuntos que precisam ter um espaço adequado para isso, não é? Então, se eles me questionarem, nós vamos conversar sobre isso, né? Com liberalidade e respeito, sem faltar isso, nunca pode faltar. Mas a gente tem que saber a limitação de quem vai ouvir. E essa questão também com os irmãos, não é? Não adianta, por exemplo, eu querer e congregar numa igreja pentecostal com os parâmetros antigos, né, das doutrinas, como eu disse, dos usos e costumes acerca de calça, maquilagem, bijuteria, essas coisas. Não adianta eu querer chegar lá e querer mudar a visão deles, entendeu? Não adianta eu querer fazer isso. Por quê? Porque talvez eu só vá criar atrito, talvez eu só vá causar problema e não vai trazer nenhuma edificação. Então eu preciso saber aonde eu vou estar, né? No momento em que Deus quiser me usar. Por exemplo, hoje a gente está num lugar, amanhã a gente pode ir para outro, né? Eu acredito muito que Deus faça essas mudanças de vez em quando. Mas hoje eu estou em um lugar, esse lugar me permite ensinar algumas coisas, eu posso ensinar isso sem causar escândalo. Amanhã eu posso estar em outro, né? Vamos colocar aqui, existe dentro do movimento evangélico, todo mundo conhece, né? Não é segredo de ninguém, que uma das igrejas mais rígidas nessa questão de usos e costumes é a igreja pentecostal Deus é Amor, né? Que são muito rígidos. Então não adianta eu querer ir para Deus Amor, membrar lá na igreja Deus Amor, e querer quebrar isso. Isso é deles, né? Fundador já estipulou isso, tá no RI deles. Não adianta eu querer chegar lá e mudar isso, né? Se eu tenho liberdade para agir de outro modo, não fico lá, oro a Deus, né? Se Deus quiser que eu cumpra um período lá, a gente cumpre, mas respeitando o RI de lá, e depois a gente vai orando a Deus para sair, para que a gente possa ter uma liberdade daquilo que nós já compreendemos em Cristo. E aí Paulo vai dizer assim, ó, ele termina dizendo assim: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem ao grego, e nem à igreja de Deus, como eu faço, né, para agradar a todos, para ver se ganho muitos. Então é o que eu estou falando. Você precisa ter essa sabedoria, já que você é sábio, já que você tem conhecimento, para que você não escandalize, não é? Para que você não gere escândalo nem aos judeus, nem aos crentes pentecostais, nem aos tradicionais, nem à igreja de Deus em si, né? Aos verdadeiros adoradores. Então você precisa saber se comportar. É uma coisa que qualquer pessoa sensata ensina para o seu filho, que precisa saber entrar e precisa saber sair, não é? E é mais ou menos isso que Paulo está colocando aqui, que você tem que ter o discernimento do lugar onde você vai entrar, para que você saiba entrar, consequentemente saiba sair, sem deixar lá um rastro de escândalo, né? Sem deixar lá, sei lá, uma coisa que vai causar efeito. Vamos supor, se eu pudesse, eu proibiria o uso de celular dentro da igreja, mas isso vai ser quase que impossível, até porque, na verdade, celular é uma coisa que você não tem como tirar das pessoas, ela tira foto lá, você não viu. Mas eu acho super negativo, né, as pessoas filmarem lá, principalmente os crentes pentecostais, onde tem igrejas que têm a manifestação dos dons espirituais. Por que eu acho negativo? Porque você é pentecostal, você vai fazer um culto e vai lá, né, encontro de vasos, né, você vai fazer um encontro de vasos, a expectativa é que nesse encontro de vaso haja bastante manifestação, haja línguas estranhas, haja profecia, revelação, porque é a característica de um vaso de Deus. Então, quando eu preparo um encontro de vaso, a minha expectativa é que aconteça essas manifestações. E aí o irmãozinho leva o celular e grava o que está acontecendo na igreja. Só que ele grava e posta no Facebook, no YouTube, no Kawaii, no TikTok,
TikTok e por aí vai, e quem assiste não tem a menor compreensão do que é um dom espiritual. Sabe o que acontece? Eles editam, fazem chacota, põem a gente como, sei lá, pessoas com deficiências mentais, não é? Esculacham o mover que houve na igreja. E eu não sou louco, né? Eu sei que existem coisas que ultrapassam os limites, mas aí cada igreja tem que corrigir, né, o que acontece no seu ambiente. Eu não posso, como eu disse, corrigir todo mundo. Mas eu vou dizer que muita coisa que está acontecendo, eu sei que não pertence a Deus, é emoção e coisas assim. Depois a gente precisa estudar para ver se isso atrapalha ou não a ordem do culto e o trabalhar de Deus. Mas essas gravações, elas viram chacotas muitas vezes, não é? Por quê? Primeiro porque desobedecem as regras bíblicas para a manifestação do dom. Vocês sabiam que existe? Né? Eu espero que sim. Existe ordem no culto, né? A forma correta de profetizar. Existe uma orientação na Bíblia para como fazer isso. Aí um encontro de vaso vai chamar lá os canelas de fogo da cidade de São Paulo toda, do estado de São Paulo todo. Vamos fazer um grande encontro de vaso no ginásio, mas na hora de profetizar, enquanto um fala, o resto se cala. Se for levantar o outro, cale-se o primeiro, como a Bíblia ensina, não é? Não dá para ser assim, não, com ordem e com decência. Então a gente precisa entender isso. E aí não deixar que esses escândalos causem, que a gente cause escândalos nas pessoas com quem nós vamos participar. A gente já viu muita coisa, não é? No Evangelho a gente viu coisas boas, viu coisas ruins, né? Eu não estou aqui para pregar uma ilusão para você, não estou aqui para falar de uma coisa alienada à realidade, mas na verdade existem muitas coisas ruins porque existe a boa. A 25 de março, a região de 25 de março, do Brás ali, né? Do Brás nem tanto, mas na região de 25 de março, de Santa Efigênia, só são muito conhecidos em São Paulo, não é porque a indústria da pirataria é grande, é porque existem os originais, não é? Você não vai comprar um produto pirata de uma coisa que não existe, porque então não é pirataria. Pirataria é quando existe um original que custa um absurdo e aí alguém faz uma réplica que vende por 1/10 do preço e a gente vai comprar. Então isso é pirataria. Então existe original, por isso que existe o falso. Assim é na igreja. Só existem essas manifestações loucas porque existe a verdadeira, né? Ninguém iria inventar uma coisa assim se não tivesse a original, o que é de fato verdadeiro. E Paulo então termina falando que nós devemos ter essa responsabilidade, né? De não se preocupar só com o que é meu, com a minha liberdade, com o que eu aprendi, com o que eu posso ou não posso fazer, mas com a consciência dos outros, né? Você é crente de verdade, então você não precisa ter o direito, não é verdade? Eu, quando aceitei Jesus, eu não sabia disso, mas hoje eu sei, né? Eu ensino muito isso. Ser cristão, eu falei, acho que ontem nós estávamos conversando, eu estava falando isso para uma irmã. Ser cristão não é ter direito, é abrir mão dos direitos. Eu abrir mão. Ah, mas você está certo. Não, não estou certo. Se for para mim estar certo e ferir alguém, eu prefiro não estar certo. Não preciso ter razão de tudo, né? Num debate, num confronto, eu posso simplesmente me calar, não por covardia, não por medo, mas por sensatez, né? Para evitar um desgaste e posso ser abençoado da mesma forma. Porque eu não preciso mais ter razão. Assim é o direito. A gente tem direito? Tenho. Paulo, quando falou lá, né, dos benefícios do obreiro, né, de quem vive do evangelho, ele falou assim, eu podia cobrar salário, mas eu abri mão, era um direito meu, era um direito. Mas eu resolvi abrir mão do meu direito, porque eu queria que tivesse uma glória eu pregar o evangelho para vocês. Então, é não ter direito. Servir a Jesus é não ter o direito, é você abrir mão do direito, não é? Eu não vou cobrar isso, eu não vou impor isso, que é uma coisa que eu descobri na Bíblia, não é? Eu não vou jogar isso garganta abaixo de ninguém, já que eu aprendi, eu vou viver. E se eu vivendo servir de exemplo para alguém, glória a Deus.
Mas se isso entrar em conflito e eu perceber que a consciência do meu irmão pode ser prejudicada, que o irmão pode ficar escandalizado por algo que eu descobri que tem a liberdade de fazer, que é meu direito, eu abro mão. Não é? Por que eu abro mão? Porque para mim importa que aquela alma chegue no céu. Se eu estou achando que vou para o céu, pode dizer assim, ó, você que pensa estar em pé, né? Cuide para que não caia. Então, se eu estou pensando que eu vou chegar no céu, eu também tenho que pensar que o céu não é para todos, né? Inclusive, esses dias aí eu postei uma frase que quando a gente sofre uma agressão, né? Quando a gente sofre qualquer tipo de violência, né? Uma traição, quando o chefe não paga, a gente se irrita e a gente usa palavras pesadas às vezes, né? Quero que morra, quero que aconteça isso e vai não sei para onde, né? Só que a Bíblia ela ensina que na medida que eu mentir, eu vou ser mentido. E eu vou errar, você vai errar. Eu queria que não. Eu queria chegar aqui e dizer assim, olha, nós aceitamos Jesus, não vamos mais errar porque nos tornamos perfeitos. Mas eu mentiria para você. Então eu não posso fazer isso. Né? De jeito algum. Então nós vamos errar. E aí você tem que pensar no seguinte: como que você julga as pessoas? Né? O irmão que te pediu um dinheiro emprestado, vou passar mais uns minutinhos aqui só para a gente refletir em algumas coisas. O irmão que te pediu dinheiro emprestado, como é que você comenta dele para as pessoas, inclusive para a sua família? Você julga, você condena, você dá nomes a ele que você não gostaria de receber de um comentário de alguém, não é? O irmão que te persegue lá na igreja, que te boicota, quando você começa a pregar, ele vira as costas para você, ele faz careta e ele afronta você durante a pregação, né? Eu já vi isso acontecer, irmão. A pessoa tá pregando e o outro levantar para afrontar, né? Como é que você comenta sobre ele? Alexandre, eu tenho que confessar que muitas vezes eu já errei nesta parte, né? De às vezes ficar tão irado com a atitude de alguém e depois ir conversar, principalmente quando a gente se envolve com os amigos que perceberam o mesmo erro e que às vezes, ao invés de nos ajudar a entender que nós devemos abrir mão dos direitos, eles inflamam, né? Não, você tá certo mesmo, né? Não, aquele cara lá, não, né? Essas coisas que acontecem. Mas como é que você trata isso? Porque você tem que perdoar, né? O jogador de futebol, eu gosto muito de esporte. Pense que você está no campo, você é o centroavante do seu time, numa final, um jogo muito importante, com um goleiro de um time profissional lá olhando, e você pega a bola e começa a ir em direção ao gol, e o zagueiro vem, dá-lhe um chute na sua canela que chega a quebrar o seu osso, né? E aí como é que você vai reagir? Você vai xingar, vai ofender, você vai entender que faz parte do esporte e que você não pode porque você é crente, né? Você não vai revidar a violência, você não vai revidar a provocação. Algumas pessoas já aconselham a não jogar mais futebol porque vai para o campo, vai para a quadra e brigam, então eu falo para você, não serve futebol. Mas qual é a sua relação com isso, não é? Com um namorado, a namorada que traiu, ou o esposo, a esposa que traiu você, né? Teve lá um momento de fraqueza e acabou cedendo a uma tentação. Como é que você comenta sobre isso? Como é que você fala desse evento? Isso demonstra muito da sua qualidade espiritual. Isso demonstra muito do grau da sua conversão, né? Porque se você usa desse erro para defamar, se você usa desse erro para denegrir a imagem dessa pessoa, eu preciso ser sincero com você, você não é cristão, tá? Ou você é um cristão que precisa muito se converter e trabalhar muito na sua personalidade para que você possa adorar a Deus verdadeiramente, não é? Porque eu vejo muitas pessoas assim, pessoas que defamam os outros, que falam mal das pessoas, porque às vezes há uma discórdia de algum ponto específico doutrinário, ou porque acontece alguma coisa. Irmãos, nós estamos sobre a face da terra, nós estamos sujeitos, né? Eu estou sujeito a um dia falar uma coisa aqui e alguém que ouve ficar chateado, né? Já aconteceu de um amigo meu, eu pregando, né? Pastor Júnior, eu falei algumas coisas e o pastor Júnior pensou que eu estava atacando ele e depois ele veio me procurar e falou, pastor, o senhor falou aquilo e eu achei que era comigo,
mas graças a Deus nós conseguimos sentar e nos reconciliarmos, né? E o diabo não conseguiu nos separar por muito tempo. Então, nós estamos sujeitos a errar e as pessoas estão sujeitas a errar conosco, né? E nessa teologia de descarte que nós vivemos hoje, nessa teologia de isolamento que nós vivemos hoje, eu vi a pessoa falar que se as pessoas não te elogiam, não te bajulam, você deve estar longe dessas pessoas. Quem que você pensa que é, gente? Na verdade, eu morri. E só assim eu posso ser servo de Deus. O dia que eu ressuscitar antes da glória, eu já perdi a oportunidade de ser um servo de Deus. Então qualquer pessoa que fale de mim não vai conseguir me atingir, porque eu estou morto, não é? Pelo menos deveria ser assim. Então, pensa um pouco, né? Pela consciência dos outros. Eu fico triste porque a igreja é um lugar de que as pessoas estão aprendendo a servir a Deus. Então o erro é uma coisa comum. Quando a gente vai para a escola, a gente erra até poder se formar. E mesmo depois de formado, dependendo se você se especializar em uma matéria, você pode correr o risco de não dominar tanto o outro, que é o que muito acontece, não é? Então o que acontece? Vai errar, dependendo da situação, erra. E Paulo está nos chamando a essa consciência de que nós somos um organismo. Paulo está nos chamando a consciência de que nós somos um corpo, porque esses erros não podem nos dividir, irmãos, não é? A violência de algum, a intolerância de algum. Eu não estou falando daquela pessoa que é constantemente assim, não é? É claro que num caso, cada caso da Bíblia, que é uma coisa linda que Jesus nos ensina, que a Bíblia nos ensina, é que cada caso deve ser julgado de uma forma. Você deve conhecer todos os fatos, conhecer os argumentos de quem errou e de quem acusa, né? Senão você não pode haver um julgamento se não tiver essas duas partes, para que você possa saber exatamente como se posicionar diante da Bíblia na questão, não é? E existem as pessoas que realmente estão na igreja e que realmente querem só causar transtorno, são semeadores de contendas, são os fofoqueiros, são pessoas que podem receber rótulos que eu não quero dar a eles, ok? Não é minha parte isso, rotular ninguém. Mas a gente sabe que existem pessoas difíceis, né? De difícil tratamento, de difícil relacionamento. E que às vezes você precisa ser mais cauteloso. Mas mesmo esses a gente não pode ofender. Mesmo esses a gente não pode pagar o mal com o mal ou se deixar vencer, né? Pela maldade que ele fez. Eu falo mesmo, ele fez isso, eu tomei essa atitude. Não, se você fez isso, você não agiu conforme Cristo, você não agiu pela fé em Cristo, você agiu segundo um impulso humano, guiado por uma atitude humana, e eu te aconselharia a pedir perdão a isso, não é? Eu vou contar um caso aqui, só para que você entenda o que aconteceu, não é? A gente conhece uma família e houve um problema familiar, né? Uma traição, um momento de fragilidade de uma das partes nessa família. E é claro que isso abala a família, isso choca a família, mas é uma família, não é? E o que aconteceu? Uma das partes, ou a parte que teoricamente foi ferida, né? Que foi magoada, a parte que foi traída e que se sentiu no direito de revidar isso, não da forma bíblica, mas da forma que o seu sentimento, a sua emoção quis, ela começou a expor isso, né? Expôs isso, e que é aquela questão da vingança ser um veneno que você toma esperando que o outro morra. E aí o que aconteceu? Quando ela expôs, né, era um casal, e quando ela expôs a parte traída, né, expôs a parte que cometeu o erro, os cílios acabaram perdendo a admiração por essa parte, que era uma parte querida, que era, bem dizer, a base da família. Mas que os filhos que foram criados na igreja, ao ver o comportamento dessa pessoa, acabam chateados, não é? E aí o que ela pensou que seria útil para ela acabou sendo muito ruim. Então, há um impulso, né, quando a gente é perseguido,
quando a gente é caluniado. E eu posso dizer para você assim que eu já tive algumas experiências que eu acho que naquele momento Deus me ajudou e eu fui aprovado, né, de perseguição, já apanhei na porta de igreja, mas eu não saí depois falando mal da pessoa que me bateu, né? Ele estava embriagado, tal. Então nesses momentos eu acho que eu consegui sobressair, né? Não tenho mágoa dessas pessoas. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Por quê? Porque eu espero que a pessoa que me bateu, a gente não se vê há muito tempo. Eu não tenho contato dele nem no Facebook. Mas eu espero que ele vá para a igreja e que ele sirva ao Senhor, não é? A esposa dele era cristã e eu espero que ainda esteja firme na presença de Deus. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente fala mal da igreja, a gente se desliga de uma igreja e critica o pastor, e critica os irmãos do ministério, e tenta a sorte em outro ministério, e a gente acaba tendo que voltar. E aí como é chato você voltar para um lugar que você defamou, como é chato você voltar para um lugar que você criticou, falou que o pastor estava sem visão, agora você vai ser pastoreada por ele, né? Como é que fica isso? E para ser sincero, você deveria procurar se redimir, pedir perdão, mas eu sei que o seu orgulho não vai fazer isso. Então, a gente tem que entender que nós somos esse corpo, um corpo imperfeito ainda, né? Nós não chegamos à estatura de varão perfeito, nós somos uma criança crescendo, né? 2000 anos, mas ainda crescendo. E a gente precisa ter essa visão de que ninguém é descartável, irmãos. Eu gosto muito quando Paulo vai descrever sobre o corpo, que ele diz assim, olha, a parte que nós julgamos indigna, nós damos a ela dupla cobertura, não é? Então você entendeu o que Paulo está querendo dizer, né? O que João Ferreira de Almeida, ao traduzir lá, tinha isso na mente, eu creio que Deus usou ele para traduzir. Então você entende o que quer dizer. O que nós achamos indigno, nós damos maior proteção, nós temos mais cuidado. Então, se você está numa igreja, mas se você faz parte do Evangelho, e algum irmão da fé, algum co-irmão, né, do Evangelho, te ofender, tome cuidado. Ou mesmo uma pessoa que não seja cristã, te ofender, te magoar, te ferir, procura não revidar, procura não ser vencido pelo mal. Nós somos um corpo que devemos expressar a vida de Jesus. Jesus, ele perdoou, não é? Quando Pedro tentou defender Jesus com a espada e cortou a orelha do soldado, Jesus repreendeu a Pedro. Ele disse, olha, você não sabe que se eu orasse, tem 12.000, né? Tem 12 legiões preparadas. Se eu quisesse, eu não precisava passar por isso. Mas eu estou abrindo mão desse meu direito, porque eu tenho um propósito maior, né? E eu não preciso disso. Então, a gente não precisa ficar se defendendo. A gente não precisa ficar revidando. Mas se o que você passou te feriu, e você sente isso, talvez você esteja passando por isso, e por isso Deus te colocou aí para ouvir, não revide, não exponha ninguém, não é? Procure se conciliar, quer colocar isso em pauta, você quer resolver isso para que você possa servir a Deus, as situações que precisam realmente de uma ação jurídica, essas coisas todas, segue o conselho que Jesus deu, não é? Tenta reconciliar com a pessoa, acertar você e a pessoa que te ofendeu, tá te devendo, procura ela, manda uma mensagem, ô irmão, eu preciso daquele dinheiro, né? Tô precisando, e veja como vocês resolvem. Se isso não ajudar, pegue aí 2 testemunhas, leve até ele, fala, ô irmão, vim aqui com os irmãos, para os irmãos verem que eu não tô pressionando você, mas é que eu tenho a minha necessidade e preciso suprir as minhas dívidas também. Então, eu trouxe as testemunhas. E se ele teimar e não quiser se reconciliar, né? Se você machucou alguém, pediu perdão, ele não quer te aceitar esse perdão, diz que não vai te perdoar de maneira nenhuma. Você levou as 2 testemunhas, não teve um acordo, leva toda a igreja, chama o pastor, fala, pastor, me ajuda a obedecer a Bíblia, leva toda a igreja diante desse irmão. E se ele não aceitar, faça o que a Bíblia manda, considere ele, né, um pecador comum, né, e que ele seja descartado, porque você obedeceu a palavra. Então, em nome de Jesus, irmãos, nós somos um corpo, nós devemos chegar juntos lá. Esse é o propósito de Deus. Na passagem do êxodo de Israel, da carne,
quando eles vão passar o mar, Deus espera, diga ao povo que marche. A marcha é algo ritmado, compassado, não é? Então é uma cadência, um passo de cada vez, não é? Você tem que aprender isso. Para quê? Para que todos possam ir, para que todos possam chegar, para que ninguém correndo atropele ninguém, para que ninguém fique para trás, para que nós tivéssemos hoje, né? No texto de ontem nós vimos que foram deixados como aviso, e o marche do Mar Vermelho é isso, ó, vocês estão indo para Canaã Celestial, mas vocês vão marchando, para que todos possam chegar em segurança, para que todos possam ir. Se você estiver marchando e alguém começar a ficar fraco, é mais fácil de você abraçar ele e dizer, irmão, vou te ajudar. Mas se você estiver correndo, você passa e deixa ele para trás. Mas se estiver marchando, é fácil você colocar ele, falar, irmão, vou te ajudar, vamos aí, não pare, não desista, Deus vai dar vitória, né? Mas você precisa ter esse comportamento. Então, eu sei que é difícil. Não sou hipócrita, não estou dizendo assim, ai, meu coração é bonzinho, perdoa todo mundo. Não é isso, eu não vim aqui contar história para você, não é? Eu sei o quanto eu luto para perdoar. Outro dia eu vi uma pessoa falar, eu decidi perdoar porque eu sou inteligente. Bacana, beleza, mas não é só uma decisão, né? A gente sabe que às vezes a gente decide, mas a ferida está doendo, mas a gente tem que resolver isso, não põe o sol sobre sua ira, a gente tem que chegar junto, não é? Eu não sei o que te fizeram, eu não sei como está o seu coração, e se você é meu amigo do Facebook, se você ver esse vídeo no YouTube ou em qualquer outro canal, e lembrar que, né, você me conhece de outros anos, de 50 anos atrás, eu já fiz coisas que te magoaram e você não conseguiu superar isso, por favor, entre em contato, não é? A gente vai sentar, eu vou te pedir perdão, e eu espero receber o seu perdão, para que a gente possa chegar no céu junto. Amém? Esse é o propósito de Deus. Que todos nós cheguemos lá. Uma frase da oração de Jesus é assim, ó, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. O Senhor tem nos dado a oportunidade de chegarmos junto lá, sem ninguém se perder. Amém? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nos mostra que nós não precisamos ficar exigindo direitos, que nós não precisamos ficar, Senhor, impondo as nossas razões, ou querendo, Senhor, que as pessoas entendam que nós somos livres, que nós podemos todas as coisas, porque nem tudo nos convém, nem tudo edifica, Senhor. E nós queremos dar graça ao Senhor, Pai, porque nós podemos contar com a ajuda do Teu Espírito para que nos capacite, Senhor, para que nós possamos ter atitudes semelhantes a Ti, Jesus. E uma das mais nobres atitudes que nós percebemos em Jesus, Pai, é quando perto da morte, ele ora ao Senhor e diz, Pai, não lhes impute esse pecado. Então, Senhor, que todos aqueles que possam ter tido a oportunidade de nos ferir, de magoar, de querer a nossa morte, de nos perseguir, hoje nós declaramos, Pai, não cobre deles isso. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Mas que o Senhor possa perdoar, e quem sabe um dia nós possamos estar juntos a render glória, louvor e adoração ao Teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, eu espero que você tenha gostado do aprendizado, daqui a pouco vai estar lá no YouTube, se você gostou, se você acha que pode ajudar alguém, por favor comunique, né? Eu poderia dizer assim, eu não tenho pretensão de crescer, isso seria mentira, né? A gente só vem aqui gravar porque a gente quer que mais pessoas sejam abençoadas, a gente quer levar o conhecimento da verdade a mais pessoas, senão não faria sentido nenhum as lives, e se você puder ajudar na divulgação, eu sou grato a Deus e certamente Deus vai te abençoar. Fica com Deus, uma boa noite de descanso para você. Amanhã às 22h30, querendo Deus, nós estaremos aqui para refletirmos um pouco mais sobre a palavra, já entrando no capítulo 11 de 1 Coríntios.